Meu querido concurseiro, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre algumas dúvidas que vieram sobre flexão no solo 6 apoios do TAF feminino. Então, se aconchega aí, sejam muito bem-vindos. Eu sou Bruno Careca, personal TAF. Vamos falar de TAF, vamos falar de teste de aptidão física nos concursos em carreiras policiais ou em concursos também que não são em carreiras policiais, mas pedem TAF, pedem essa etapa tão complicada e tão que deixa tanto o concurseiro nervoso, que é o TAF. Então, vamos começar hoje falando sobre duas dúvidas que vieram na semana sobre flexão 6 apoios. Flexão 6 apoios é uma flexão do TAF feminino, tá? Exigida no TAF feminino. Lembrando, 6 apoios feminino, 4 apoios TAF masculino. E eu vou com as dúvidas bacanas que foram bem específicas em pontos que normalmente não se fala muito quando a gente está falando de TAF, tá? Especificamente na questão de tirar o apoio do pé durante a movimentação e outro, quando o edital ele tem duas informações diferentes sobre a própria flexão. Vamos embora. E para a gente entender isso, você tem que vir na pergunta junto comigo que eu recebi da Nina, que ela comentou numa das minhas postagens, nas minhas redes sociais, que ela diz exatamente o seguinte: vem comigo no raciocínio na pergunta boa que a Nina fez. Quando o edital demonstra em fotos que pode cruzar o pé, olha o exemplo. Normalmente, essa descrição do TAF, ela é tradicional com 6 apoios, com os dois pés no chão, com os dois joelhos no chão e com as duas mãos no chão. E aí vem a grande pergunta. A descrição do exercício desse edital que a Nina vai fazer, o que você vai fazer aí, concurseira? Tá igual à descrição de como é que é exigido o edital com a imagem? Para você entender, vamos especificar aqui cada ponto, tá? Vamos nós, ó. Quando eu falei sobre o que é que diz o edital na questão da posição dos joelhos, pés e mãos tocando no chão, eu vou te dar um exemplo de um edital, tá? Até um print aqui embaixo, falando exatamente como é que diz bem 99% de como são exigidos os editais na flexão 6 apoios. Que ele fala a questão do tempo, que ele fala a questão da postura, que ele fala a questão de como é que vai ser a movimentação. E mais embaixo, eu até grifei aqui com a linha vermelha, ele diz exatamente assim, ó. Durante a execução do teste, a candidata não poderá tocar no solo com qualquer outra parte do corpo, exceto mãos, joelhos e pés. Essas mãos, joelhos e pés, eles podem ser descritos, podem vir de outra forma, dizendo que a candidata, em nenhum momento da execução do movimento, ela pode perder o contato do pé, joelho ou mão. Então, trocando em miúdos, o edital quer que você mantenha as duas mãos, os dois joelhos e os dois pés tocando no chão. A pergunta da Nina, ela vem relacionada à questão de o edital, além da descrição, ele botou uma imagem. E sim, existem editais de TAF que eles colocam imagens ilustrativas. Eu vou te dar um bom exemplo, tá? Vamos lá. Ó. Normalmente, muitos editais eles incluem algumas imagens falando de como é que vai ser a demonstração do exercício na parte técnica, cada ponto do exercício, e também como é que vai ser a imagem por, como é que a execução do exercício por imagens. Olha o print que está aqui do lado. Essa execução é um remador completo. Então, além da execução de como é que o concurseiro vai fazer a contração abdominal, que os pés vão ficar esticados, totalmente esticados, a mão vai ficar por cima da cabeça, os braços bem esticados, tocando no chão. Então, ele falou tudo isso e ainda botou três imagens no caso. Posição inicial, posição sentada, que é a posição final entre o movimento, e voltando para a posição inicial. Tem editais que eles colocam isso e é muito bacana quando o edital, além de descrever a parte técnica, ele também descreve a parte com imagens, ele também exemplifica com imagens. Outro exemplo bom é nos exercícios com TAFs que eles botam. No caso, meio sugado, que eles falam não só a parte da técnica, mas eles separam um ponto no edital como um anexo para ver imagens. Tá vendo aqui do lado também? Tem um concurseiro, um candidato, mostrando como é que é feito o meio sugado. Ou aqui embaixo, como é que é feito um supra com apoio do fiscal. Uma co-up com o braço cruzado, que o fiscal toca em cima e o concurseiro vai ficar sentado, tocar o cotovelo e vai voltar. Quando os editais colocam imagens, fica tudo muito mais prático do concurseiro, principalmente para as concurseiras que não fizeram, que não têm o costume de fazer TAF ou de treinar exercícios específicos para o TAF. E tem outro ponto também. Os editais, eles colocam, além de exercícios descritos e com imagens, eles também podem vir de outra forma. Tá? A terceira forma, vem comigo. Ele pode vir só a parte técnica, ele pode vir a parte técnica com imagens, que é o exemplo que eu estou te dando. A parte técnica, que é o exemplo 1, é a parte mais tradicional. Tem muitos editais que eles só botam a parte técnica, tá? E o concurseiro que se vire para ver imagem e procure treinar, que é o certo. O concurseiro vai ter que treinar para o TAF. O 2 é com imagens e tem um terceiro exemplo, que é o edital, ele dá os exercícios, ele descreve os exercícios e ele diz
especificamente um ponto que o fiscal vai demonstrar cada exercício antes de cada exercício. Olha o exemplo aqui. Esse print, o edital, ele colocou a quantidade dos exercícios, a meta, tudo, e embaixo ele botou assim: os exercícios referentes ao exame de avaliação física serão demonstrados pelo professor responsável. Vai ser alguém da banca organizadora que vai avaliar o TAF. Lembrando, as bancas organizadoras dos concursos, quem avalia as movimentações para saber se as metas estão corretas, se os exercícios estão corretos, somos nós, professores de educação física. Eu sou vinculado ao CREF5, que é o Conselho Regional de Educação Física aqui do estado do Ceará. E cada estado do Brasil tem o seu CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Então, os profissionais que estão lá fazendo a avaliação do TAF, eles são professores de educação física vinculados aos CREFs. Então, a banca contrata esses profissionais para ver e eles vão fazer para você. Muito legal também. Não tem imagem, mas tem a parte técnica dos exercícios e tem o professor fazendo em cada exercício, antes de começar cada exercício, ele vai lá e faz. Barra fixa, o concurseiro vai lá, o professor vai lá e faz a barra fixa e o fiscal e o candidato olha como é que é feita essa barra fixa. Muito bacana. Então, existem 3 formas de serem exigidos os exercícios. Agora que você entendeu que não tem só edital escrito, vamos para a pergunta da Nina. Quando o edital fala de 6 apoios, quando nós falamos de 6 apoios, você tem que lembrar que a posição inicial, como eu falei, são pés no chão, joelhos no chão, mão no chão. Quando o edital sai disso e coloca uma imagem onde na imagem o pé está ou acima do chão ou cruzado, ele sai fora do que que será exigido essa movimentação. Então, a Nina, no caso da pergunta dela, ela tem que ver se a movimentação que tem na foto, a postura que tem na foto, condiz com o que está escrito no edital, na parte técnica. Que ele diz, naquele comecinho que ele diz que o concurseiro vai ter que botar as mãos no chão, posição inicial, olhando reto, o corpinho reto, descer os 2 pés no chão, que muitas vezes isso pode ser um ponto em aberto ali no edital, que futuramente eles vão fazer uma retificação, eles vão ajustar isso, tá? Não sei qual o edital que a Nina disse que vai fazer o TAF, qual o edital dela, mas quando acontece que a imagem é diferente do que diz na parte técnica, um dos dois não está batendo, então vai ter uma retificação, pode entrar um recurso para retificação. Mas se o edital colocou a foto certinha, que no caso seria com os 2 pés no chão, que é a flexão no solo, 6 apoios da feminina, ele tem que estar de acordo com o que está dizendo na descrição. Beleza, Nina? Então a gente vai ter pontos aí na banca. Se você está inscrito nesse edital, entre em contato com a banca. Manda um e-mailzinho para a banca perguntando sobre isso e eles vão te direcionar na questão. E a foto, que a imagem que nós colocamos não é realmente a que está descrevendo ali o que é o exercício na parte técnica. E dá uma lida para ver se bate. Outra dúvida que veio foi bem peculiar que ele disse sobre a questão da dificuldade que a concurseira tem de tirar os pés no chão. Você lembra que eu falei no vídeo de hoje que você vai ter a parte técnica que a Nina teve na dúvida e também vamos ter a dúvida de outra concurseira. No caso, ela comentou sobre um vídeo meu sobre flexão no solo 6 apoios, como é que era, algumas dicas de execução, e ela perguntou o seguinte: professor, estou com dificuldade para manter os pés no solo, dá dicas para melhorar isso, por favor. Essa movimentação de tirar o pé no solo é bem comum das concurseiras que estão iniciando os treinos para o TAF, tá? Elas, normalmente a posição inicial é com pé, joelho e mão, e quando ela vai fazer a descida do corpo, ela direciona o treino, a força toda para a parte superior, e normalmente, como ela não tem a prática de descer só a parte superior, ela compensa levantando o pé, tá? Então ela acaba tirando esse pé, e quando você perde esse contato no solo, você sai fora do padrão, porque os editais eles querem que você mantenha tanto o pé como o joelho como a mão tocando no chão, beleza? E para a gente botar isso na prática, uma dica boa que nós podemos fazer aqui é jogar esse corpo vindo do chão, subindo com esse joelho um pouquinho menos flexionado, para a concurseira não perder tanto contato. Quando você trabalha essa questão só de subida de tronco, tá? Você começa a dividir melhor o corpo, então você pode dividir o treino em vindo lá do chão, saindo da postura inicial que o edital quer, e ganhando força fora da movimentação com outro exercício para você, quando chegar a fazer um simulado e fazer a postura certa, você ter força nesse braço. Você lembra, normalmente quando a concurseira perde esse contato do pé no chão é porque ela perdeu muita força, ela não tem tanta força direcionada para a parte do peitoral e para a parte dos braços para controlar a descida do corpo. Então, você vindo lá do chão, fazendo um trabalho isolado só de tronco subindo, depois só o tronco controlando na descida, sem ser exatamente o exercício que precisa fazer de 6 apoios, fica melhor e esse pé não fica perdendo tanto contato com o solo.
esse contato com o solo, você tem que fazer com pegadas firmes ali, com pontinha do pé bem travada. Você não pode deixar esse pé muito deitado, porque quanto mais deitado você tiver, mais força você acaba fazendo aqui, tendo que ter na parte superior para erguer o tronco. E no TAF, o certo é você ficar toda compacta ali, toda bem bonitinha, compactazinha, porque quanto menos esticada, entre aspas, você tiver, menos estendida você tiver, mais força você coloca. Então, compacta o movimento, tá? Deixa o pé, joelho, tudo bem organizado, deixa esse quadril bem pertinho do pé e desce só a parte do troco, começando com movimentações. Começa lá do chão, vai do chão, depois começa a subir o movimento com força só vindo de baixo para cima, depois você inverte o movimento vindo de cima para baixo, só segurando o corpo, tá? E controlando. Quando você colocar isso no simulado, vai ficar muito mais prático de você ter esse controle de corpo e o pé, tá? Porque, como eu falei, e repetindo e reforçando, concurseira, quando você perde muito esse contato no pé, você pode perder esse contato devido à falta de força na parte superior. Você pode fazer essa movimentação, dividir o treino só de superior, só erguendo o corpo, e você vai ganhar mais constância nessa questão do pé tocando no chão. Ou, se você ainda não conseguir fazer essa movimentação, colocar um apoio de alguém segurando seu pé atrás, pede para o teu professor da academia, pede para alguém que está treinando contigo segurar teu pé, e você vai fazendo um trabalho de controle corporal na descida, descendo devagarzinho e subindo devagarinho. E essa pessoa, esse apoio que tiver no teu pé, vai soltando aos poucos para você ter essa força necessária para fazer a movimentação. Beleza? Ó, tamo junto nessa movimentação com perguntas boas sobre flexões, perguntas que são mais técnicas, são mais específicas, não só de movimentação, de batida, de meta e tal, mas uma de movimentação onde você tem que tirar o pé ou não pode tirar o pé, 3 apoios, pré-cruzado ou não, se o edital diz uma coisa e bota a foto na outra. E outra dúvida que é sobre você ter constância no movimento e não tirar o pé. Duas dúvidas boas que se você aprendeu, concurseira, dá um like nesse vídeo, pega esse vídeo, manda para tudo que é concurseiro que tem cursinho que você treina com você, que está se preparando para o concurso que você vai fazer, que dá para ajeitar, dá para ajustar toda a movimentação do seu treino e chegar bem no seu TAF. Então, clica aí, comenta aí. E comenta também quais são as dificuldades que você, concurseiro, está tendo no seu TAF. Pode ser de qualquer movimentação, em qualquer exercício que tem no seu TAF. Manda a dúvida, que eu tiro a sua dúvida aqui e você chega melhor preparado nesse TAF.